Olá, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos analisar os principais riscos do fundo imobiliário TRXF11. É importante deixar claro que este conteúdo é puramente educativo e não se trata de uma recomendação de compra ou venda. O nosso objetivo é simplesmente mostrar os pontos que todo investidor precisa conhecer antes de colocar seu dinheiro em qualquer ativo. Investir em fundos imobiliários pode ser uma ótima forma de gerar renda passiva, mas, como todo investimento, também envolve riscos. Entender esses riscos é o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes e seguras com o seu dinheiro. Vamos começar com o risco de mercado. O preço das cotas do TRXF11, assim como de outros fundos, pode subir ou cair todos os dias. Isso é influenciado por vários fatores da economia, como a taxa de juros. Quando os juros sobem, por exemplo, muitos investidores podem preferir a renda fixa e acabam vendendo seus fundos imobiliários, o que pressiona o preço das cotas para baixo. Em momentos de crise ou incerteza econômica, o mercado como um todo também tende a reagir negativamente. Então, mesmo que os imóveis do fundo estejam indo bem e gerando aluguel, o valor da sua cota pode oscilar bastante no curto prazo. Outro ponto importante é o risco político e regulatório. O mercado de investimentos é diretamente impactado por leis e regras criadas pelo governo. Mudanças nos impostos, novas normas da CVM, que é o órgão que fiscaliza o mercado, ou até mesmo novas políticas econômicas podem afetar todos os fundos imobiliários. Sempre que algo assim acontece, o mercado reage e o preço das cotas pode sofrer. É um risco que está fora do nosso controle, mas que precisa ser monitorado. Agora vamos falar sobre o risco de crédito. A principal fonte de receita do TRXF11 vem dos aluguéis que ele recebe dos seus inquilinos e de alguns contratos financeiros. Se o inquilino importante atrasar o pagamento ou deixar de pagar o aluguel, o rendimento do fundo diminui na hora. O mesmo vale para os títulos de crédito que o fundo pode ter em carteira. Se a empresa que emitiu o título não honrar o compromisso, o fundo pode ter um prejuízo, e isso afeta diretamente o dinheiro que chega no seu bolso. Existe também o risco de liquidez. Liquidez é a facilidade de transformar sua cota em dinheiro. Nem sempre é fácil vender suas cotas rapidamente pelo preço que você quer. Em dias com baixo volume de negociação, ou seja, com pouca gente comprando e vendendo, o preço pode cair de forma mais acentuada, se você precisar vender. Isso significa que você pode ser forçado a vender por um valor menor do que gostaria para conseguir sair da posição. Além disso, as cotas são precificadas diariamente, o que naturalmente causa essas oscilações que vemos no gráfico. Não podemos esquecer do risco tributário. Atualmente, os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, o que é um grande atrativo. Mas essa regra pode mudar no futuro. Se o governo decidir criar ou aumentar impostos sobre esses rendimentos, a rentabilidade líquida do seu investimento vai diminuir. É um risco que todo investidor de fundos imobiliários precisa ter em mente a longo prazo. Tem o risco jurídico também. O fundo opera com base em contratos, principalmente de aluguel, e outras operações financeiras. E de vez em quando, podem surgir disputas ou processos judiciais, seja com inquilinos ou outros parceiros. Se o fundo perder uma ação judicial importante, ele pode ter custos elevados com multas ou indenizações. E adivinha, esse custo pode impactar negativamente os resultados e, consequentemente, os rendimentos distribuídos. Outro risco clássico é o de vacância. Vacância é o termo que usamos quando o imóvel do fundo fica vazio, sem inquilino. Sem inquilino, não tem aluguel. Se um ou vários imóveis importantes ficarem desocupados ao mesmo tempo, a receita do fundo cai drasticamente. E o resultado são os rendimentos mensais que você recebe caem também. Por isso é importante olhar a taxa de vacância do fundo antes de investir. Mesmo com os imóveis ocupados, existe o risco de inadimplência, ou seja, o inquilino está lá, mas não paga o aluguel em dia. Atrasos ou a falta de pagamento reduzem o dinheiro em caixa do fundo. E esse impacto é direto nos rendimentos que são distribuídos para os cotistas todos os meses. Relacionado a isso, temos o risco de concentração. Quando a receita do fundo depende muito de poucos inquilinos, o risco é maior. Imagine que um único inquilino represente 30% da receita total. Se essa empresa sair do imóvel ou parar de pagar, o impacto no rendimento do fundo será enorme e imediato. Por isso, fundos com uma carteira de inquilinos mais diversificada tendem a ser mais seguros. Por último, o risco de endividamento. E alguns fundos como o TRXF11 utilizam dívidas ou financiamentos para comprar novos imóveis ou fazer melhorias. Isso é chamado de alavancagem. Uma parte da receita gerada pelos aluguéis é usada para pagar os juros dessa dívida. Se os juros da economia subirem,
Ou, se o nível de endividamento do fundo for muito alto, sobra menos dinheiro para distribuir aos investidores. Ou seja, o TRXF11, como qualquer outro fundo imobiliário, tem seus pontos positivos e uma estratégia bem definida, mas, como vimos, ele também apresenta riscos importantes que não podem ser ignorados. Conhecer cada um desses pontos ajuda você, investidor, a evitar surpresas desagradáveis e a tomar decisões mais conscientes. Lembre-se sempre, este vídeo é apenas para fins educativos. Antes de investir, estude a fundo, analise seu perfil de risco e tome suas próprias decisões. Se você gostou do conteúdo e achou útil, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!